Oi, gente! Nesse vídeo eu vim falar sobre mais um pouco de artigo de opinião. Na verdade, agora eu vou tratar do que eu falei nos outros vídeos, que são as estratégias discursivas utilizadas pelos articulistas para destrinchar um pouquinho melhor esse gênero. Lembrando que é importante estudar o artigo de opinião, porque é um dos principais conteúdos que a gente está trabalhando esse trimestre, é um dos conteúdos que está lá no AVA, então a gente precisa ir atrás e ver o que os nossos professores estão colocando. E também porque provavelmente a gente vai fazer uma prova, que é escrevendo um artigo de opinião com base naquela notícia de sociologia. Então é muito importante saber direitinho como é que funciona esse gênero. Bom, para começar, uma das estratégias discursivas é o uso de citações. Por que muitos articulistas se utilizam de citações? Porque, principalmente, a citação ela vai dar credibilidade. Porque quando você está falando, por exemplo, de bolsas, e aí você pega uma citação do Vitor Hugo, tipo... Exemplo nada a ver, mas enfim. É uma pessoa que sabe, é uma referência no assunto. Mesmo nesse meu exemplo nada a ver... Então, você vai dar mais credibilidade ao seu texto. As pessoas vão tender a acreditar mais no que você está falando, porque você está trazendo um especialista, ou então alguém que realmente entende do assunto. Você está colocando uma frase dele lá que vai estar em favor do que você está querendo convencer as pessoas, né? Não dá para trazer também uma citação de alguém que seja contrária, a não ser que você saiba muito bem como combater essa citação dessa pessoa. As outras principais estratégias, nós temos a acusação clara aos oponentes, que é quando você ataca claramente alguém sem nenhuma sutileza. Você fala, olha, tal grupo de pessoas, então tal pessoa faz isso, mas de acordo com a minha tese, isso não tá certo. Ou algo assim, é uma coisa mais direta. E aí, em paralelo a isso, tem as insinuações, que é também quando você está atacando o oponente, só que de uma forma mais ali nas entrelinhas, não é tão direto, é mais subjetivo, é como se fosse com mais classe, né? Tipo, não é aquela coisa pancada. Aí tem as ironias, que quando você tá ironizando, você tá deixando ali no ar, tá? Tipo, jogando indireta. É como se fosse isso, né? Então, é meio parecido com as insinuações, só que a ironia não necessariamente vai estar em relação a uma pessoa, né? A insinuação, ela tá mais ligada a você acusar uma pessoa, ou então, tipo, ir contra alguém mesmo. A ironia é mais você ir jogando indireta sobre... ao longo do texto inteiro, né? Outras coisas são as digressões, que é quando você pega um assunto, um outro assunto, uma coisa que tá, tipo, relacionada, mas não exatamente, tipo, não é a primeira ligação que as pessoas fazem com o tema, mas que você vai usando essas coisas para primeiro distrair o leitor do tema principal e aí depois fazer uma conexão geral. Um exemplo disso seria, por exemplo, eu tô falando sobre datas comemorativas. Aí eu começo a falar que no final do ano a gente fica pensando que o ano seguinte vai ser ruim, ou então que vai ser muito bom. Aí você fala também que às vezes é bom encontrar com a família e tal, e aí no final, tipo, parece que tá falando nada com nada, mas no final você fala, o Natal é o tempo de celebrar, tipo, é a data comemorativa tal. Então, você vai pegando coisas aleatórias que no final se juntam, aleatórias e que no final se juntam. O apelo à sensibilidade e a retenção de recursos descritivos, eles estão meio ligados, porque como você está tentando convencer o leitor de alguma coisa, então você vai tentar utilizar do máximo de coisas possíveis para que ele se compadeça do que você está falando. Então, quando você apela à sensibilidade, você pode fazer isso de muitas formas. E uma dessas formas é usar, tipo, muitos exemplos, ou então detalhar muito bem aquilo que você está falando. Então, tipo, quando você está falando de uma coisa mais geral e você vai afunilando, você vai trazendo vários exemplos,
a pessoa vai se sentindo mais envolvida naquilo e vai sendo conduzida a tomar a mesma opinião que você. Esses são os principais recursos utilizados pelos articulistas e que a gente pode escolher utilizar um ou mais deles quando for escrever um artigo de opinião. Não deixem de acessar o AVA, estudar, fazer as atividades que estão sendo pedidas lá. E também a atividade formativa que está tendo agora lá de português. Obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!